Olá, tudo bem? Nós vamos continuar, estudando a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. E, e se essas aulas têm abençoado você e ainda você não fez a inscrição no nosso canal, faça para nos abençoar, dê o seu joinha, faça comentários, perguntas e vamos procurar, com a graça de Deus, providenciar resposta, para suas perguntas, suas dúvidas. Seu comentário é valioso para nós, tá bom? Então, a igreja de Corinto tinha um grave problema, Eles estavam divididos, entre vários partidos, como nós falamos, Alguns perverteram, o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo e colocou ele como um liberal, E não era. Paulo, ele só entendeu que os gentios não têm que guardar a lei de Moisés, que nós somos livres em Cristo, e ele não deixava que nem por um minuto alguém espreitar sua liberdade em Cristo. Mas aí alguns entenderam e levaram isso para a libertinagem. Pedro era conservador, por ser judeu, ele guardava as tradições judaicas, mas ele entendeu que Deus também não quer, que os gentios guardem a lei de Moisés, para se justificar. Basta o sacrifício de Cristo na cruz. Mas tinha, o outro partido, o filosófico, que atribuía a Apolo, não que Apolo tenha fundado esse partido, mas pessoas que gostavam de filosofias, Havia um contexto bem peculiar ali em Corinto, e eu vou falar desse contexto para você daqui a pouco. Então, a igreja estava bem dividida, e outros estavam dizendo que era de Cristo, mas só dizendo, porque não estavam vivendo o evangelho de Jesus Cristo. Como hoje, tem pessoas que falam que são cristãs, mas não vivem, o evangelho de Jesus Cristo. Então, no capítulo 4, Paulo vai falar dos servos do Senhor, como eles devem se portar diante da missão que Deus confiou a eles. Mas havia uma situação bem peculiar na cidade de Corinto que eu quero compartilhar com vocês, Normalmente o povo ia às praças para ouvir os filósofos debaterem as suas ideias e os seus pensamentos. E o povo gostava disso, E muitas vezes o povo tomava partido de um filósofo, gostava, da forma eloquente que ele pronunciava, e aí aderia àquele filósofo. Isso era algo bem comum naquela época, de ir à praça para escutar, os grandes filósofos e pensadores debatendo as suas ideias e expondo, de maneira como eles viam o mundo. E aí o povo se identificava com um desses filósofos. E, infelizmente, a igreja de Corinto trouxe isso para dentro da igreja, e começou a dizer, eu sou de Paulo, o outro estava dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É o que eles estavam dizendo, por causa da cultura local, por causa da situação que era muito comum na cidade de Corinto. Só que Paulo vai mostrar para os irmãos, ele já tinha falado, quem é Apolo, quem é Paulo? Servos, por meio de quem vocês creram. Nós somos homens, e como vocês, devemos cultuar personalidade dentro da igreja. Tem pessoas que têm personalidade forte, e muitas pessoas gostam, e acaba fazendo um partido dentro da igreja, e acaba cultuando personalidade. O que eu tenho visto, às vezes, basta o que o pastor fala, o presbítero fala, as pessoas estão acatando, sem questionar,
né, sem verificar nas Escrituras, sem, olha, então você está seguindo homens, né, e não as Escrituras, e não a palavra de Deus. Então, nós temos que ser prudentes. Tá, o irmão falou, então vamos ver se a Bíblia diz realmente o que ele falou. Há muitas coisas que as pessoas estão afirmando como verdade e é pura mentira, né? É costume, é tradição religiosa e não é a verdade de Deus, né? Para nossas vidas. Vou só te dar um exemplo para mostrar, né, o que as pessoas estão fazendo. Por exemplo, muitas vezes você vê irmãos, para justificar seus pecados, falam, a carne é fraca. Tá, a gente sabe que é, mas quem que falou que a carne é fraca? E por que ele falou? E quando ele falou, né? Quem falou que a carne é fraca foi Jesus Cristo. Qual era a situação? Ele estava no Getsemane, angustiado até a morte, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Ele ia ser morto, torturado, desprezado, e ele está orando a Deus, pedindo, se da vontade de Deus, que passasse dele aquele cálice. E ele falou, o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele não está usando a expressão para justificar qualquer pecado, mas só dizendo que nosso corpo é frágil, né? Quando você lê o profeta Daniel, você vai ver que diante das revelações de Deus, muitas vezes ele ficou doente, ele desmaiou, ele ficou perturbado na mente, ou seja, a carne é fraca. Mas as pessoas estão usando essa expressão para justificar o pecado, né? E contrário ao que Jesus disse, bem contrário mesmo, né? Então, e tantas outras coisas, né, é afirmada como se fosse verdade, mas não é, né? Quando você analisa as Escrituras, você vai ver que a Bíblia diz algo bem diferente do que as pessoas estão dizendo. Então, o que Paulo vai falar então? Capítulo 4, versículo 1, ele diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Só que essa palavra ministro vem de uma palavra no grego que é uperetes, que significa um remador de uma galé. Você já viu aqueles filmes, né, antigos, onde os escravos ficam acorrentados debaixo, né, da parte inferior do navio, sob chicote, remando. Normalmente, aqueles homens foram sentenciados à morte pelas autoridades e eles estão prestando o último serviço antes de morrer. Muitos morriam debaixo do chicote. Eles eram removidos, jogados fora no mar e outro era colocado no seu lugar. Hoje, quando se fala, né, em ministro do Evangelho, dá aquele som, né, como se diz ministro da economia, ministro disso, daquilo, né, conforme os homens, aquela importância. Não, a palavra está dizendo, Paulo está dizendo, olha, nós somos sentenciados à morte e nós estamos prestando nosso último serviço. Nós somos escravos, sentenciados à morte. Como se eles estivessem, né, na galera de Deus, né? E Paulo, em especial, estava debaixo de chicote mesmo. O Espírito Santo advertiu que ele, de cidade em cidade, esperava tribulação, açoites, perseguição, morte, e Paulo estava no seu último serviço a Deus. Então, ele não se exalta quando ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros. Pelo contrário, ele está dizendo, vocês precisam olhar para nós como aqueles escravos, né, naqueles grandes navios romanos, que existiam as galés, e que eles eram
colocados ali, né? Seria um porão, né, do navio, e eles trabalhavam ali, né, duramente, foram sentenciados à morte, muitos morriam, e eles estavam prestando o seu último serviço a Roma, né? Então, Paulo está dizendo, nós estamos prestando nosso último serviço a Deus. E estamos prontos para morrer por Cristo, né? Então, vamos parar de cultuar a personalidade na igreja. Todos nós somos irmãos. Jesus disse que o maior entre nós é aquele que serve, é aquele que lava os pés de todos, não é aquele que exibe conhecimento, bate mais forte no púlpito. Não é, não. O maior entre nós é o que serve, né? É aquele que está disposto a suprir as necessidades dos irmãos, a cuidar, a zelar, a estar próximo, né, perto, para atender e suprir as necessidades dos santos. Então, essa é a palavra, né? Agora, Paulo também vai usar uma outra expressão aqui que fala de mordomo, né? Além de escravo sentenciado à morte, ele vai falar que eles são mordomos de Cristo. Vamos continuar nossa leitura aqui nas Escrituras. E despenseiros, né, dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiéis, né? Então, essa palavra despenseiro seria mordomo, né? Assim, o que é um mordomo, né? Alguém que serve. De novo, né? Paulo e os seus companheiros e aqueles que são realmente pregadores da verdade são apenas mordomos de Cristo, né? Vem da palavra oikonomos, que foi traduzida aqui na versão Almeida atualizada como despenseiros, né? O que era uma pessoa despenseiras? Era um administrador, né? Um mordomo, ele era dirigente de uma casa e com frequência era um escravo de confiança, é claro, né? Dos seus senhores. E é interessante que esse mordomo, eu vou usar a palavra mordomo, mas na verdade é um escravo a serviço de um senhor, né? Traduzindo literalmente a palavra, né? Então, ele provia, né, o alimento para a família? Não. Quem provia? O Senhor. Ele apenas distribuía. Então, quem proveu para nós a mensagem que nós devemos levar ao mundo? Nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, a mensagem é de Cristo, não é nossa. A mensagem de Deus não saiu de nós, né? Veio para nós. Então, nós somos apenas o quê? Dispenseiros, né? Mordomos. Devemos distribuir, né, o ensinamento de Cristo a todas as pessoas, né? Como um mordomo. O Senhor providenciava o alimento, mas o mordomo administrava, providenciava para chegar, né, até as pessoas aquele alimento. Uma outra coisa que não era a responsabilidade do mordomo buscar nova provisão para um novo alimento, um novo cardápio, né? Que não fosse provido pelo seu Senhor. E, infelizmente, hoje em dia, o que a gente tem visto é que as pessoas têm deixado o alimento que o Senhor nos deixou e têm providenciado um novo alimento, uma nova mensagem, um outro evangelho que não é o de Cristo, né? Por isso que cada dia aparece mais e mais divisão. Por quê? As pessoas não estão
dando ao povo o verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo. Mas estão dando um outro alimento, né? Então, o mordomo, ele não tinha a responsabilidade, né, de prover o sustento, porque o Senhor que provia, ele só distribuía. Mas também não tinha a responsabilidade e nem podia providenciar um outro cardápio, um outro alimento, contrário ao que o Senhor lhe tinha dado, né? Ele tinha a função de servir à mesa e pronto. E ele fazia isso com integridade, sendo leal, né, ao seu Senhor, servindo aquilo que o Senhor providenciou e não inventando moda, providenciando um outro cardápio, né, para as pessoas. Então, Paulo está dizendo, olha, nós somos escravos, sentenciados à morte, e nós somos servos, e nós temos uma única dieta para vocês. Qual é a dieta? A palavra que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou, né? Mediante o Espírito Santo, a ação, né, do Espírito Santo sobre os demais apóstolos, e o próprio Paulo teve o privilégio de aprender diretamente com o Senhor. Você pode ver isso quando ele escreve a carta aos Gálatas. Ele fala que o evangelho, né, que eu vos anunciei, não aprendi de homem algum, mas do próprio Senhor, mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a mensagem, né? Que Cristo veio ao mundo, segundo as Escrituras, morreu por nós, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai, intercedendo a favor de nós. E aí você pode aprender, né, nos evangelhos o que ele espera de cada um de nós, né? Jesus diz, felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas se você vive em pé de guerra e tumultuando a sua família, a igreja, semeando discórdia, contenda, divisão, brigas intermináveis, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Deus te abomina. Mas eu estou na igreja, eu tomo a ceia, eu estou... E daí? Né? É incrível como que a própria igreja despreza os ensinamentos de Jesus. Eu nunca vi, né? Eu vivo nesse mundo, mas não sou deste mundo. Nunca vi, né, um traficante do PCC falar mal do outro. Ou de qualquer organização criminosa desse país. Nunca vi. Mas você vê na igreja as pessoas falando mal umas das outras. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Então, até os criminosos, muitas vezes, têm uma ética em certos assuntos, né? Elevadíssima. Não estou falando que estão certos. O que eu estou dizendo, né, é que eles não falam mal uns dos outros. E por que você fala mal do seu irmão? Deus abomina isso, né? Então, Paulo está dizendo, olha, nós não temos uma outra mensagem, um outro cardápio. O que nós temos é a palavra de Deus. Então, você quer ser chamado filho de Deus? Espero que sim. Então, seja um pacificador, em vez de alguém que gera tensão e contendas e brigas e discórdia, divisão, né? Seja alguém que leva paz. Aí sim, você será chamado filho de Deus, né? Ok. Então vimos que Paulo está combatendo, né, aquele culto à personalidade que a igreja de Corinto tinha aderido, né? E Paulo está dizendo, olha, quem nós somos? Somos apenas mordomos. Ensinamos aquilo que o Senhor nos deu para ensinar, né? Distribuímos o alimento que Deus nos deu para distribuir. Nós não inventamos moda, nós falamos o que Deus nos ensinou.
e outro, nós estamos no último serviço a Deus, estamos numa galé, sob chicote, né? Sentenciados à morte, no nosso último serviço a Deus. E vocês aí estão nos colocando um pedestal e nos adorando. Né? Para com isso. Somos apenas homens, sujeitos aos mesmos sentimentos, as mesmas lutas, né? E decidimos fazer a vontade soberana de Deus. E ele fala que o que é exigido de um ministro de Deus, de alguém que está sentenciado à morte, prestando o último serviço a Deus, é que ele seja encontrado fiel. Né? Pense na sua vida. Você tem sido fiel, né? Nos negócios, você tem sido fiel à sua família, você tem sido fiel à igreja, você tem sido fiel a Deus, a sua palavra, ou você ensina e vive de qualquer jeito, ignorando, né, o propósito de Deus para a sua vida? Então, Deus está deixando bem claro para nós, o que Ele exige de nós é que sejamos achados fiéis. É isso que Deus exige, né? Então, agora lendo, né, os próximos versos, o versos 5 e 6 das Escrituras, né, diz assim, ainda, né, no verso 3 e 4, ele diz: todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, Paulo vivia uma vida irrepreensível diante dos homens, por isso ele usou a expressão tribunal humano. Ele falou por vós, ou seja, a igreja não tinha nada para falar do apóstolo Paulo. Eles vão inventar, alguns da igreja vão inventar coisas, mas a conduta de Paulo era irrepreensível. E ele mesmo não se dava o direito de se julgar. Né? Hoje, o que eu tenho visto nos irmãos é que eles colocam um fardo pesado, esquecendo da purificação dos pecados do passado. E ficam presos, né, acorrentados ao passado, e não vivem uma vida alegre em Cristo. Né? Ficam suportando angústia em vez de deixar, né, o seu passado onde ele precisa ficar, no passado. Você já confessou a Deus, Deus já te perdoou, Deus já não lembra mais, mas você fica carregando esse fardo, esse peso. Então, o único juiz é Deus. E Paulo está dizendo, nem eu me julgo a mim mesmo, né? Porque o único juiz é Deus. E ele fala mais. Imagina Paulo carregando o seu passado. Ele ficaria lembrando, né, dos assassinatos que ele cometeu contra a igreja de Deus. E se punindo, se autoflagelando. Não, ele falou, eu persegui, sim, a igreja de Deus, mas a graça de Deus me alcançou. Por isso eu sou o que sou, apóstolo, mestre dos gentios, segundo a graça de Deus. Então, meu irmão, deixa o seu passado nos pés da cruz de Cristo e segue em frente. A graça de Deus, quando nos perdoa, não lembra mais das nossas transgressões. Ele fala, eu apagarei as suas iniquidades e jamais me lembrarei. Então, vive uma vida feliz, abençoada, né? E vive hoje, né? Fiel e servindo a Cristo, ajudando as pessoas com aquilo que Deus te deu, né? A sua santa palavra. É isso que vai fazer diferença no mundo. E aí continua, porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Né? Por quê? Ninguém é justificado por si mesmo. Né? Quem nos justifica é Deus. Quem nos julga, Paulo vai dizer, é o Senhor. E quando eu me comparo a Deus, sim, eu me vejo longe, um pecador,
né, que precisa melhorar. Mas se eu me comparo com alguém que estava aquém de mim, eu vou me orgulhar. Ou se eu comparo alguém que está acima de mim, eu vou me entristecer. Então, se você vai se comparar, compara-se com Cristo. E você vai estar sempre humilde, sempre necessitado da graça dele, do amor dele, do perdão dele. Isso é legal. Mas quando você se compara com outros, você ou se orgulha ou você se julga. Então, olhe para o alto, né? Olhe para Cristo. Ele é a nossa vara de medir. E aí ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, se você está andando na presença de Deus, você acha que Deus vai cobrar de Paulo, né, os assassinatos que ele cometeu contra a igreja? É claro que não. Ele foi batizado em Cristo para perdão dos seus pecados, lá em Atos capítulo 22. Ele foi lavado pelos pecados dele, né? Ananias recebeu ordem do Senhor para batizar o apóstolo Paulo e para que Paulo tivesse os seus pecados lavados. Então, se você anda com Cristo, confessando os seus pecados, Deus não vai... muitas pessoas acham que Deus vai fazer um telão, né? E vai passar a sua vida assim para te envergonhar. Deus nunca fez isso e nem vai fazer. Agora, se eu vivo no pecado, né? Se eu vivo na maldade, se meu coração não é honesto diante de Deus, Ele sabe todas as coisas. Aí sim Ele vai me expor. Por quê? Porque eu finjo ser algo que eu não sou, né? Mas os pecados perdoados foram esquecidos por Deus. O problema é que a gente que não esquece e ficamos nos punindo, nos cobrando e vivendo uma vida miserável, enquanto Deus quer que a gente viva uma vida abençoada, feliz na presença dele. Agora, se eu ando enganando todo mundo, meu coração é perverso, mas vivo uma vida hipócrita, né? Sendo aquilo que eu não sou, fingindo ser, né, aquilo que eu não sou, aí sim, as coisas ocultas Deus vai revelar, né? Mas quando você confessa o seu pecado, ela não está mais oculto. Você confessou a Deus, você revelou a Deus. Então, ele está falando de coisas que as pessoas fazem, né, e não reconhecem, e para justificar, condenam outros, julgam outros, falam mal de outros, responsabilizam outros. Mas quando você confessa o seu pecado, você se expõe a Deus. E Ele, na sua bondade, Ele perdoa. E quando Ele perdoa, Ele não lembra mais. Mas se eu vivo pecando e fingindo ser cristão e pecando, Deus vai mostrar, olha, isso aí não é meu seguidor, não, né? Então, vamos receber da parte de Deus, né, o seu louvor, se andamos na luz. E para andar na luz, basta eu viver uma vida interagindo com Deus, com meus irmãos, expondo minhas fraquezas, pedindo oração, ajuda, e eu estou no caminho do Senhor, né, fazendo a vontade do Senhor. Agora, outra coisa que Paulo vai falar aqui, né, continuando na leitura bíblica, no verso 6, olha o que ele vai dizer aqui para nós, né? Essas palavras. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que o nosso exemplo aprendais. Isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Qual era o problema? Eles estavam indo além do que estava escrito. Por isso que Paulo se colocou como um escravo sentenciado à morte
prestando um último serviço, como os escravos sentenciados à morte pelos romanos, naquela galé ali, né, de um navio. Por isso que ele se colocou como mordomo, ou seja, eu não tenho que providenciar o alimento, eu não tenho que inventar um novo cardápio, eu tenho que distribuir o que o Senhor já nos deu, a sua palavra. Este é o alimento que nós entregamos da família de Deus. Porque se você ultrapassar o que está escrito, você vai inventar uma igreja para você mesmo. E no final será condenado. Então, não ultrapasse o que está escrito. Nós podemos ter um só coração, uma só alma, um só pensamento, um só objetivo, que é buscar e salvar os perdidos, não ultrapassando o que está escrito, né? Porque quando isto acontece, você louva um em detrimento de outro. É o que Paulo falou aqui, ó. Não ultrapasseis o que está escrito no verso 6, né? Para que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Então lembra que no capítulo 1, Paulo enfatizou a graça de Deus sobre a igreja de Corinto, e Paulo disse, né, claramente que o próprio Cristo tinha enriquecido a igreja de Corinto em sabedoria, em conhecimento, que o próprio Cristo concedeu o dom do Espírito àquela igreja. Mais tarde Paulo vai falar dos dons espirituais. Então, os irmãos estavam achando que eles eram merecedores, né, ou produtores, né, daquilo que eles tinham. Quanto, na verdade, Paulo está dizendo, olha, irmão, você tem a fé? Tenho. Não esqueça, é dom de Deus. Você tem conhecimento? Tenho. Não esqueça. Quem te enriqueceu de conhecimento? Deus. Você é sábio e entendido? Sou. Tudo bem. Não esqueça. Quem te deu sabedoria? Deus. Então, por que você está ensoberbecendo? Por que você está se exaltando, se promovendo? Se o que fez, quem fez você sobressair? Deus. O que você recebeu, né? Vem de quem? De Deus. Então, por que vocês estão se orgulhando? Então, a igreja de Corinto estava se vangloriando, né, dos dons que eles tinham, como se partisse deles mesmos. Até a fé, irmãos, que nós temos é dom de Deus. Não há espaço para orgulho ou vaidade nas nossas vidas, porque tudo que temos no mundo espiritual foi dado por Deus a nós, né? Através dos seus servos, os seus apóstolos e profetas do Novo Testamento, né? Então aí Paulo agora começa a fazer um contraste, né? Ele diz, já estáis fartos, como a igreja de Corinto, né, estava achando que não precisava de mais nada, né? Já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, Paulo diz, tomara que isso fosse verdade, reinasse para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo não tinha problema de estar debaixo de autoridade. Então, a igreja de Corinto estava dizendo, nós não precisamos de ninguém, nós somos autossuficientes, nós estamos enriquecidos e fartos. Paulo está dizendo, quem dera se isso fosse verdade, porque aí nós estaríamos reinando com vocês. Verso 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Então, por que vocês estão dizendo, né, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, se Deus nos pôs em último lugar, né? A pirâmide aqui está invertida, né? Os apóstolos estão em último lugar e a igreja, né, está em cima deles. O fundamento da igreja são os apóstolos.
Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas fizeram isso, né? A igreja está debaixo da autoridade dos homens. Que tristeza. Os pastores devem entender que são os últimos a serviço dos santos e não exercendo autoridade sobre o povo de Deus, como donos da igreja de Deus, como senhores. Não. Se você é um verdadeiro ministro do Evangelho, então você é um escravo sentenciado à morte, fazendo o último serviço a Deus. Você é um mordomo. Você só entrega para o povo o alimento que Deus te deu para entregar, que é Cristo, o pão da vida. Mais nada. Você não tem que inventar uma nova dieta. Cristo é a fonte de vida que nós devemos compartilhar com as pessoas. Aí Paulo vai continuar, né? Falando com os irmãos lá na igreja, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então, os romanos, né, para entreter o povo, dava pão e circo. E parece que as igrejas estão fazendo exatamente isso. Estão dando o que o povo quer, não aquilo que Deus quer, e distração. Você já percebeu como os cultos viraram shows? Os shows têm que acabar. O culto às pessoas tem que acabar. Às vezes eu vejo os grupos protestantes condenando, né, a fé católica por causa das imagens. Mas e você que adora um santo vivo? Se é que é santo de fato? Se é que tem obedecido o Evangelho de Cristo? Por isso que nós vamos ser julgados no último dia, porque condenamos algo e praticamos as mesmas coisas ou até pior. Então Paulo está dizendo, olha, nós somos como espetáculo no mundo, tanto a anjos como a homens, né? Porque estavam sempre diante das autoridades, defendendo a fé cristã, chicoteados, açoitados e mortos. E os judeus falsos, né, davam gargalhada diante da morte dos cristãos do primeiro século, nas arenas de Roma, nos anfiteatros espalhados por todo o Império Romano. E hoje, infelizmente, basta dar migalhas para o povo e um show e as pessoas estão contentes. Vamos dar o alimento sólido, que é a sã doutrina de Cristo, ensinada por Ele, registrado nas Escrituras pelos apóstolos. Vamos ensinar a palavra de Deus às pessoas. Vamos parar de dar pão e circo. Eu não tenho feito isso. Se você tem me acompanhado, né, nos nossos canais, eu procuro ser fiel à palavra do Senhor. Não porque eu sou bom, porque eu sei que a única coisa que dá vida é o Evangelho de Cristo. E eu não posso acrescentar nada ao que ele escreveu e nem diminuir nada do que ele ensinou. Eu tenho que falar o que ele disse, como ele disse, para que ele disse, por que ele disse, e aplicar isso na minha vida e na vida do rebanho que o Senhor me confiou e confiou a outros para pastorear, para cuidar, para zelar, para proteger, para suprir as necessidades daquelas pessoas, né? Aí Paulo continua, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios. Aí ele começa a fazer um contraste aqui, né? Que eles eram vistos como loucos. E os cristãos de Corinto? Vocês estão se vendo como sábios.
Nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Depois fala que cristãos não fiéis não passam por dificuldade. Isso é doutrina de demônio, né? Ensinamento de demônio. Porque Paulo está dizendo, nós passamos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo era fiel ou não? Foi o apóstolo que mais se dedicou à propagação do reino de Deus. 2 textos das Escrituras do Novo Testamento foi ele que escreveu. E ele está dizendo, nós, porque ele está falando da equipe dele, aqui Apolo, Sóstene, que estava escrevendo, né, ajudando ele a escrever essa carta, Timóteo, Silas, né, e tantos outros, mulheres que o ajudavam, né, no ministério de ir, de fazer discípulos, né, como Priscila e Áquila, seu marido, e tantas outras mulheres. Basta você ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, ele vai dar uma lista ali de 9 mulheres, no mínimo, que contribuiu com ele no ministério da pregação, do ensino, do plantio de igrejas onde ele passava. Então, olha, não crê nessa bobagem que discípulos de Cristo, que irmãos fiéis, pessoas dedicadas a Deus não vai passar fome, porque vai. Não vai mendigar o pão, é diferente. Mendigar é eu implorar por um pedaço de pão e em troca eu dou a minha fidelidade àquela pessoa. Como se Satanás, né, queria dar a Jesus o reino desde que ele o adorasse. E Jesus falou, arreda Satanás. Né? Como na época de Jezabel, que dava comida para os judeus se eles adorassem, né, os deuses, né, falsos, Baal, né, Astarote. E muitos dos judeus adoraram e receberam comida. Mas 7.000 homens não curvaram diante de Astarote nem de Baal e decidiram morrer de fome. Paulo está dizendo, nós passamos fome, sede, nudez, esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. E vocês estão nos adorando. Como? Nós somos considerados lixo do mundo, escória de todos. E vocês estão dizendo que Paulo é alguma coisa, que Apolo é alguma coisa. Não, irmãos. Nós somos escravos a serviço do Senhor. Nós somos mordomos e nutrimos o povo de Deus com a sã doutrina de Cristo. Nós não inventamos um novo cardápio. Jesus é o pão da vida. É dele que você deve se alimentar. Pare de cultuar pessoas na igreja. Só porque fulano falou é verdade? Não. A Bíblia é a verdade. Cristo é a verdade. Né? A palavra de Deus é a verdade. Então, se alguém falou algo, se não está de acordo com as Escrituras, não é a verdade. É um novo evangelho falso que vai te levar à ruína. Então, Paulo está dizendo, nós lutamos, nós trabalhamos, nós somos injuriados. E olha para você ver que Paulo aprendeu a mensagem da cruz. E quando injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Paulo era um filho de Deus, porque ele buscava a paz.
Ele buscava a reconciliação. Mas ele não se permitia ser adorado por ninguém, porque ele sabia que ele era homem. Só devemos adorar a Deus. E aí, para terminar, né, no verso 14 a 21, Paulo disse: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo amava a igreja de Corinto, apesar dos problemas que ela causava. Paulo amava aquela igreja como filhos, para vos admoestar, diz Paulo, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, né? Não teríeis, contudo, muitos pais, né? Mesmo que você... A gente sabe que foi o apóstolo Paulo, com a graça de Deus, que pregou o evangelho naquela cidade e as pessoas converteram. Mas Paulo está dizendo, mesmo que você tivesse outros que passaram por aí antes de mim, que não foi o caso, né? Mas, pai, você só tem um. Porque eu importo com vocês como filhos, como um pai se importa com o filho. Ele não está dando título de pai a ele. Nós sabemos que Deus é o nosso pai. Mas ele está falando da função, né, de um pai para com seus filhos. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Pela palavra de Deus, eu vos gerei. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, né? Eles estavam lá na região da Ásia, então ele pede Timóteo para ir lá em Corinto, para exortar os irmãos, né, a permanecerem fiéis no Evangelho, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Os irmãos já tinham esquecido da vida, né, do exemplo, da dedicação, do compromisso do apóstolo Paulo para com eles, né? E Timóteo ia lembrar os irmãos o que Paulo fez por eles, né? Nenhum outro apóstolo lutou tanto pela igreja de Corinto como Paulo. Mais tarde, Paulo vai insistir com Apolo para ir lá em Corinto e ele não vai querer, não. Ele fala, não vou lá não, porque os irmãos são complicados. Mas Paulo vai voltar lá, né? Mas ele pede a Apolo para ir e Apolo não vai. Né? Isso mais tarde, não agora, né? Então ele vai dizer, né? Eu quero que Timóteo lembre vocês do meu caminho em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo só tinha um ensino. Qual era? A doutrina de Cristo. Como mordomo, ele não podia inventar uma nova mensagem, um novo cardápio. Ele tinha que servir aquilo que Deus lhe confiou. Alguns se ensoberbeceram lá na igreja de Corinto, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos. Paulo tinha planos, né, de estar com aqueles irmãos, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Meu irmão, suas ações falam mais do que suas palavras. Suas palavras em si não é nada. Suas ações refletem, né, o que está realmente dentro de você. Então Paulo queria ver, não palavras, mas o poder de Deus na vida daqueles ensoberbecidos, que não estava, né? Se você se orgulha, você está sozinho, você não está com Deus. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? Não adianta você dizer que ama seus irmãos
se você não demonstra isso no dia a dia, não adianta nada. Por isso que ele está falando aqui, que preferis? Então Paulo permite a igreja escolher, né? Acho engraçado isso. Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. Decide aí. Se vocês querem que eu vou ir com vara, eu vou. Mas se vocês querem que eu vá aí com espírito de mansidão e amor, eu também vou. Ou seja, Paulo tinha domínio total sobre as suas emoções. E é isso que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Somos apenas escravos, servindo ao Senhor, numa galé, chicoteados, injuriados, perseguidos, blasfemados, mas reconciliando, amando, servindo, nos dispondo. Somos mordomos, a única coisa que ensinamos é o que está escrito. Estamos dispostos a passar fome, perigo, nudez, sermos esbofeteados, sendo considerados lixos deste mundo. Não cai na cultura romana, que dava pão e circo para o povo. E hoje, infelizmente, muitos estão fazendo exatamente isso, dando circo. Os cultos viraram shows, entretenimento, né, para o povo, e o evangelho verdadeiro de Cristo não é mais pregado. Se eu estou errado, me perdoe. Mas o que está sendo pregado na sua igreja? Eu espero que seja Cristo. Que Deus te abençoe, nos abençoe nesta jornada, né, pela carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. Que Deus te abençoe.